Boa noite a todos. Hoje o nosso assunto do nosso encontro, da nossa palestra, é uma coisa muito óbvia, mas é bom sempre lembrar. Eu vou falar sobre a impermanência das coisas. Nós estamos constantemente sujeitos a essa impermanência. Nós criamos fantasias, criamos alegorias, criamos conceitos, mas tudo é passageiro. Nós estamos de passagem aqui na Terra, nós estamos completamente cheios de escutar essa afirmativa. Mas muitos de nós ainda não refletem mesmo a respeito desse assunto. Nós nos vestimos, nos penteamos, fazemos cursos, temos diplomas, cursos de PhD, enfim, nós temos uma coleção de artefatos que pode ser que nos sirvam, pode ser que não nos sirvam. Então, La Fontaine conta uma história interessante a respeito de um burro que levava relíquias. E esse burro, ele, como levava relíquias, santos, pedaços de roupas de santos, de um lugar para o outro, quando ele passava, ele era adorado. Todo mundo ajoelhava e fazia reverências a ele. E, na verdade, La Fontaine já coloca o animal burro, que é para que a gente perceba que o burro não percebia que aquilo tudo não era uma referência, reverenciado ele propriamente dito, mas era por aquilo que ele carregava. Na verdade, muitos de nós, segundo La Fontaine, somos iguais ao burro que leva relíquias. Quando as pessoas nos reverenciam, quando as pessoas abaixam a cabeça quando nós passamos, digamos assim, nós achamos que seja para nós. Mas, obviamente, precisamos pensar que nem sempre é para nós. São por aquilo que nós levamos, pela carga que nós levamos. E aí diz La Fontaine o seguinte: nada dura para sempre. O corpo físico não dura para sempre. Nossas roupas não duram para sempre. Nosso marido não dura para sempre, nossa esposa não dura para sempre. Enfim, nossos filhos não duram para sempre. Nós mesmos sabemos disso, que nós também não duramos para sempre. Mas nós vivemos nessa ilusão, acreditando ao contrário. Aí diz La Fontaine o seguinte: todo ser humano é como a relva e toda a sua glória, como a flor da relva. A relva murcha
e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. 1 Pedro 24, 25. 1, 24, 25. Na verdade, essas são palavras de Pedro, o apóstolo. Então vejam aqui o burro carregando relíquias e as pessoas reverenciando o burro. Agora aí diz Hamed. Certos homens, como o burro que carregava relíquias, supõem serem melhores e superiores e não se enxergam, não percebem o disparate de suas posturas arrogantes. E como na fábula, há sempre alguém que os alerta dizendo: não sejas tolo, ó burro insensato. Insano. Deixa de lado essa presunção. És pobre da cabeça? Não vês que as homenagens e as preces dos suplicantes são para o santo que carregas e não para ti? O modesto fala por si só, pelo silêncio que manifesta. E quando se exprime, é por meio da simplicidade, da lucidez, da síntese. O presunçoso, quando quer obter algo, a qualquer custo, faz discursos pomposos e arrogantes. Vejam, constantemente nós estamos vivendo essas considerações colocadas aqui. Nós, realmente, quando nós queremos algo, nós temos uma postura de prepotência, de presunção. Nós nos fazemos melhor que os outros, muitas vezes de forma inconsciente. Nem sempre é perceptível, né? Mas a gente se faz de arrogante, de melhor. E mesmo porque, quando nós compramos um carro, quando nós fazemos a nossa casa, a gente não faz propriamente dito a casa para nós não compramos o carro para o nosso conforto. Não estou generalizando, obviamente, mas a grande maioria de nós gosta de desfilar, gosta de ser aplaudido. E dessa forma, nós ficamos distanciados com a nossa real necessidade da vida. Porque a real necessidade da vida, ela é muito simples. Aqui falou modesto, fala por si só. Então a pessoa que tem a modéstia, ela não tem essa presunção, ela não se acha melhor, ela não tem esses ares de arrogância. Mas quando a gente começa a perceber que a vida nos mostra uma forma diferente de viver, quando nós chegamos a determinada etapa da vida, quando as pessoas queridas nossas vão se despedindo, vão partindo para outra jornada, nós aí percebemos que nada é para sempre, que nada dura para sempre. Aí as pessoas muitas vezes dizem, mas sua família vai ser sua família para sempre. Pode ser que sim, mas elas não estarão juntos de nós. Então nós temos uma grande expectativa com a vida, depois essa expectativa se esvanece.
O cristão realmente cristão, ele tem uma postura diferente diante da vida. Ele sabe que ele está aqui agora, que ele está com esse corpo físico, mas esse corpo físico é transitório, é impermanente. E quanto mais nós aceitarmos a impermanência da vida, mais a gente se consola, mais a gente vive melhor. Nós vemos os grandes homens da humanidade, eles tinham muita fé na impermanência da vida, na não durabilidade daquilo que está acontecendo aqui e agora. Eles sabiam que o tempo passa e leva as coisas. Eles tinham essa convicção profunda. E deles é que saíram as grandes religiões. Eles foram os grandes arautos de trazer novas perspectivas pela vida. Então, a modéstia, diz Hamed, requer uma autorreflexão e disciplina. A verdadeira simplicidade consiste no ato de nos despirmos da autoadmiração, da lisonjeira, do narcisismo, das falsas noções a respeito de nós mesmos, para tratarmos do que é verdadeiramente real. E aí vivemos, muitas vezes, dores atrozes, porque somos incautos. Escutamos a vida inteira os espíritos dizerem para nós: a vida é passageira, tudo é passageiro, seus bens são passageiros, enfim, as coisas são volúveis, e as coisas trocam de mão para mão, né? Mas a gente prefere não acreditar, ou se faz de ouvidos que não ouvem. É comum encontrar na vida social pessoas que deixam subir a cabeça os elogios que não são propriamente para eles. Quantos burros se imaginam adorados pelos homens? Quantos magistrados que nada sabem são aplaudidos pela imponência da toga? Vejam que, na verdade, nós vivemos de ilusão, nós vivemos com essas fantasias. E a gente é apegado a isso, a gente busca isso. A gente quer ser adorado por alguém. Muitas vezes a gente é adorado, né? Mas é uma adoração fictícia. Minha mãe me adora, eu adoro minha mãe. Mas isso são coisas fictícias. A mãe adora porque é mãe, você adora porque é filho, você adora porque é pai. Eu não estou dizendo aqui para que a gente abandone tudo, mas a gente precisa ter um senso de realidade na nossa vida. Eu vejo as pessoas, e digo sempre aqui, quando alguém tem um netinho, obrigado, Deus, pelo presente que você me deu, as pessoas verbalizam. Deus não deu nada para você, é tua fantasia. Mas nasceu em casa, é meu netinho, sim. É o teu netinho, nasceu em casa, mas não é um presente de Deus. Quem lhe disse que é um presente? Obrigado por esse príncipe. Obrigado por essa princesa.
São as coisas que talvez a gente quisesse. Mas isso não é a realidade. E de tanto eu repetir, eu me autoconvenço que Deus me deu esse presente. Que eu tenho um príncipe em casa, uma princesa em casa. É passageiro, é impermanente, não é seu. Eu não estou aqui fazendo um discurso de abandono das coisas. Eu não estou aqui falando sobre nada que nós vivemos é verdade. Quando você ama alguém, você ama, mas é uma coisa passageira. Quando você tem alguém que você se consorciou, teu cônjuge, é uma coisa passageira. A gente não pode dizer para o outro, eu não vivo sem você. Vai viver sim. Porque um dia o outro vai embora. E não vai te dar nem a Deus. Não é porque ele é mau. É porque a vida é assim. E aquele filho ingrato, não é que ele é ingrato, é a vida. Então, isso não é uma palestra de desânimo, é uma palestra de conscientização da realidade. Para a gente tirar essa prepotência, essa ilusão, esse apego. O que Jesus mais falou no seu evangelho foi sobre o apego. Jesus não falou tanto do amor, ele falou mais do apego. Se vocês quiserem se convencer disso, abram o evangelho e leiam. Quantas vezes existe a palavra apego? Então a gente se apega absurdamente por algo, por alguém. É preciso se apegar para se consorciar? Não sei. Aí diz ainda Hamed, Hamed não, La Fontaine aqui, acho que é, La Rochefoucauld. O orgulho é igual em todos, só diferem os meios e a maneira de o mostrar. Todos nós somos orgulhosos. Todos nós. Mas eu não tenho nada para ser orgulhoso, mas você é. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho beleza, não tenho juventude, enfim, mas você é. Essa postura de orgulho nós temos. Então, meus amigos, fica aqui essa mensagem para vocês, para que vocês percebam como vocês estão vivendo. Melhor dizendo, para que nós percebamos como nós estamos vivendo. Do dia até conversei com uma amiga nossa na nossa sala de coisa. Ela estava participando do estudo e ela falava muito a gente, né, Maria Rita? Porque a gente precisa, porque a gente vai, porque a gente... Não é a gente, é nós. Quando você fala a gente precisa, você se distancia e é o outro que precisa. Então não é a gente. Nós precisamos. Nós somos cruéis. Nós não somos cruéis. Nós somos apegados. Ou nós não somos apegados. Então, vivemos num mundo de dicotomia. Buscamos uma coisa e fazemos outra.
rapidinho aqui, queria contar uma história de La Fontaine também sobre os dois burros. Hoje os burros estão presentes. Iam dois burros, um carregado de sal, o outro de esponjas. Chegaram à beira de um rio, nenhum quis desviar-se para ir à ponte, que próxima ficava. E o que lhe daria passagem enxuta? O do sal meteu-se pela água. A água dentro, e das esponjas ficou parado a ver o que seu companheiro sucedia. A água do rio infiltrou-se na carga e foi dissolvendo, de modo que quando saiu e surgiu da outra banda do rio, o burro apenas conservava metade ou um terço do peso que fora posto, e folgado e alegre se felicitava pela sua carga, que a sua carga era mais leve. Né? Agora, o outro, vendo tão satisfeito, o outro que carregava esponjas, salta na água, pensando que o mesmo lhe sucederia. Coitado, as esponjas encharcaram-se de água, o peso tanto aumentou que, não podendo mais, o burro afundou e se afogou. Moral da história: antes de vós resolverdes a fazer como os outros e pensardes que igual lhe sucederá o bem que sucedeu ao outro, vede se entre vós há igualdade ou semelhança. Compreendisse, sem dificuldades para a compreensão. Vejam uma fábula escrita em 1700, né? E nós estamos no século XXI, 1700, na época de La Fontaine, é século XVII. Fala, Elaine. 18. Século XVIII. No século XVIII, tinham pessoas que pensavam assim, e que tinham essas histórias explicativas. Né? Nós que estamos no século XXI, nem pensamos em determinadas reflexões. E aí a gente está carregando uma carga de sal, fica com medo de atravessar um rio. Mas se estiver carregando uma carga de esponja, atravessa o rio como se nada tivesse acontecendo. Quer dizer, são coisas, explicações óbvias e compreensíveis, mas na vida nós fazemos a mesma coisa. A gente olha o outro fazendo e quer fazer igual, achando que vai dar certo igual. E o que nos atrapalha isso tudo é as questões do orgulho, da imodéstia, né? Dessa questão que nós achamos que nós podemos, que tudo é permanente. Então eu vejo que nós temos que ceder de vez em quando. Eu tenho um amigo que joga bola e ele começa a perceber já que ele não joga bola como antes, que agora ele se cansa demais, quando ele não se cansava. Por quê? Então a pessoa tem que ceder. Quando a idade chega, você tem que abaixar. Certo, Lucas? Então,
nós estamos num corpo falível, o processo da vida vai depauperando o nosso corpo, e a gente tem que cuidar dele se quiser prosseguir por mais um tempo. Não tem que ficar olhando o que a gente carrega, se a gente é um burro carregando relíquia, ou se a gente é um burro, porque está carregando esponja que entra num rio e sair com a mesma carga, né? A vida prossegue e nós temos que prosseguir refletindo, repensando. Então eu queria deixar para vocês essa reflexão na noite. Certo, dona Inês? Certo, dona Maria? Então, é isso aí. Eu queria dizer para vocês, antes de terminar a palestra, e vocês sabem quem tem o nosso amigo Luciano, que está fazendo um atendimento aqui sobre florais. E ele está à disposição dos que queiram experimentar ou tomar um floral. Ele está aqui atendendo nessa primeira sala. Então, as pessoas que queiram ir lá, fazer o atendimento. Quarta-feira passada ele já fez atendimento, trouxe agora os florais. E uma coisa que eu esqueci de dizer para vocês, é que ele faz os florais em casa e traz aqui. Ele faz gratuitamente, mas sempre tem um custo de R$500. Sempre tem um custo que eu esqueci de dizer para vocês. Brincadeira, mas é um custozinho de R$10. Que esse custo é para manutenção da compra do vidrinho, enfim, do álcool que se usa, enfim, de todos os preparativos. Então, basicamente é isso. Obrigado pela atenção.